Olá galera, sou eu, Fábio Guimarães, esse é o Momento Cinema e hoje eu estou trazendo a coluna Filmes que Amamos com uma produção francesa inesquecível, é a Delicadeza do Amor. É o Momento Cinema entrando no ar. Facebook e Twitter do Momento Cinema sempre abertos para vocês fazerem os seus comentários, falarem o melhor do cinema, darem sugestões de pauta. Eu quero saber sobre o que vocês querem que eu fale nos programas. Então, gente, só para a gente falar o melhor da sétima arte. Coluna Filmes que Amamos, para todos que amam esse gênero em particular, que tem que ter uma essência muito principal: o romantismo, principalmente aquele idealizado que serve de escape do nosso realismo tão difícil do dia a dia. Seja esse romantismo dramático ou cômico, mas se for cômico, mais gostoso ainda, né? E eu tô trazendo um dos meus filmes hoje mais incríveis, um dos meus filmes favoritos, meu top 10 de todos os tempos. Eu sei que ele não é uma obra-prima, mas ele falou ao meu coração e à minha alma. E eu acho, gente, que a arte ela se solidifica na realidade quando ela fala com a gente, quando nos dá um brilho no olhar, quando nos dá um pulsar do coração e quando dialoga com a nossa alma. E esse filme fez isso comigo, me abraçou quando eu assisti e eu consegui entendê-lo, perceber as diferenças no mundo que eu vivo e amar ainda mais aqueles que eu vejo ao meu redor. Então, estou muito feliz de fazer esse programa para vocês hoje. Eu tô trazendo essa comédia dramática francesa chamada A Delicadeza do Amor, que já começa com uma peculiaridade muito interessante. Ela é baseada no romance do escritor David Fuenquinos, já pedindo desculpas para quem fala francês, não sei se estou pronunciando corretamente. A questão é que o David Fuenquinos chamou seu irmão Stéphane Fuenquinos e ele decidiu transformar o romance dele em filme. Então, olha que legal, o escritor do livro em que se baseia o filme é o diretor do próprio filme. Isso é incrível, principalmente porque ele vai trazer para a tela essa poesia muito particular que essa narração tem, e essa mistura de gêneros é muito comum na nossa contemporaneidade, em todas as artes e no cinema também. Então eu acho que já traz esse quê de cinema moderno com um lirismo muito particular. A história é a seguinte, eu vou até dividir o filme, né, nesses 3 atos que ele possui e explicá-los separadamente através do enredo, como eu já estava começando. É a história da Nathalie, que logo no início, nesse o primeiro ato do filme, ela descobrindo o amor do homem da sua vida, que é o François. Eles dois se pedem, eles se amam, e a gente vê isso logo de cara no início, na primeira cena do filme, no início imediato. O amor deles é muito verdadeiro, isso passa pra gente essa idealização muito forte. Eles se casam, eles têm uma vida de dar inveja no sentido do sentimento um com o outro. Tem até uma cena do filme nesse primeiro momento que eles estão num jantar com os pais dele e dela. E aí a família, naquela conversa burocrática, né, eles decidem que eles querem ficar sozinhos para que eles possam curtir o seu tempo juntos. E aí eles chegam para a família e falam assim: olha, a gente vai fazer amor agora, tá? A gente vai tentar ter um filho, então a gente está indo para o quarto, fiquem à vontade. E claro que as famílias ficam intensamente envergonhadas e eles não tinham planejado nada disso, eles só queriam ficar juntos, eles se pediam. Isso era muito forte e a gente vê isso de forma muito clara na tela. E aí eu já vou fazer a pausa inicial para dizer que isso é
assim, grandiosidade de dois grandes atores nesses papéis. O François é feito pelo Pio Marmaille, pouco conhecido, mas se você procurar no Google você vai ver que você já o assistiu em outros filmes. Mas a Nathalie é vivida pela grandiosa Audrey Tautou, ou Audrey Tautou, né? Mais uma vez a pronúncia, de Amélie Poulain, né? Ela fez o Código da Vinci, produção hollywoodiana. Enfim, é uma das grandes atrizes do nosso tempo, né? E talvez a maior atriz francesa da contemporaneidade ali, junto com a Isabelle Huppert. E aí eles trazem essa naturalidade do amor muito forte. O filme vai ter um turning point muito impactante quando o François sai para fazer um Cooper, né, para correr, e a Nathalie fica em casa dormindo. E aí, quando ela acorda, ela percebe que ele não voltou e vai descobrir que ele foi atropelado, ele sofreu um acidente e o François morre. E aí a gente vai ter uma sequência muito dramática no filme, que é a depressão a qual a Nathalie se joga por causa da morte do amado. Era o amor da vida dela. Ela sabia disso e todo mundo sabia que ela tinha perdido a alma dela ali junto com o François. Isso fica muito claro só no semblante da Nathalie no enterro, quando ela chega à amiga dela, a melhor amiga, Sophie, e ela diz: me tira daqui, né, porque ela não está mais aguentando, porque ela perdeu a alma dela. Nem a família tentando ajudá-la, mas ela não consegue, porque ela realmente está muito forte nesse fundo do poço. E aí ela vai tratar de pensar o que ela tem que fazer para continuar vivendo. E esse é um dos temas principais do filme. Essas coisas ruins, essas coisas trágicas acontecem, mas a gente tem que continuar vivendo. A gente tem que continuar fazendo alguma coisa para que a nossa existência continue a perpetuar. E aí a Nathalie vai tentar sobreviver se entregando ao trabalho, né? Ela consegue um emprego numa grande firma de advocacia e ela vira uma workaholic, tá? É como ela supera essa dor dela, né? E aí a gente vai ter o segundo ato do filme, a melhor amiga dela que eu falei, a Sophie, que tá ótima também no filme, vivida pela Joséphine Demeaux. Vai ter uma filha, a gente vai ver a filha crescendo e a gente sabe que o tempo passou. Tá? A Nathalie vai ser assediada de forma muito tosca pelo chefe dela, né, o Charles, vivido pelo Bruno Todeschini, e é bem forçada a coisa, a gente vê aquele assédio muito forte, mas tratado de uma forma muito cômica também, para que ela não se torne uma coisa muito dramática. Porque eu tô mencionando o chefe dela porque tem sequências muito engraçadas nesse aspecto da Nathalie dando foras nele, sensacionais. Mas a questão é que vem o grande ponto do filme que eu não esperava. A Delicadeza do Amor foi um filme que me surpreendeu nessa cena que eu vou trazer agora. Porque eu não esperava, eu achei que ia ser a história dessa mulher se superando, e o filme não é isso. Se você está esperando isso depois de tudo que eu falei, o filme não é isso. E isso que fez a minha mente explodir nessa beleza muito particular do filme. É o seguinte, a Nathalie escuta uma mulher do trabalho, a Chloé, falar que ela é uma bruxa, que ela só se dedica ao trabalho, que ela não é simpática com ninguém, que é assim que ela está superando a morte do marido. E ela, quando ela escuta isso, ela dá em conta que ela realmente se tornou tudo isso. Uma pessoa fria, uma pessoa amargurada. E ela começa a refletir sozinha no escritório dela. Até que um funcionário dela, extremamente esquisito, um sueco chamado Marcus, chega à sala dela e fala: olha, eu tô com um problema sobre o caso 114. Cara, ela levanta como se fosse uma zumbi e tasca um beijo no Marcus. Um dos beijos
incríveis da cinematografia, como se ela fosse a mulher mais apaixonada por ele. Mas ela não tem a menor noção do que ela está fazendo. É um ato absolutamente impensado, ou quem sabe um ato do destino. A questão é que o Marcus fica completamente sem reação. O Marcus é um personagem que não tinha aparecido então no filme, para não dizer que ele não tinha aparecido. Ele apareceu sem o menor foco numa reunião que ela teve do trabalho. Então, assim, você não esperava que ele ia ser um dos personagens principais do filme. E aí o filme se transforma, porque o Marcus não sabe o que fazer e ele se torna o personagem principal do filme. E aí a Nathalie, tá, depois a gente vê isso. E aí é muito legal porque a comédia vai entrar no filme, porque quem faz o Marcus é o grande comediante francês François Damiens, que se tornou para mim um dos grandes atores. Eu sou fãzaço desse cara. Ele vai fazer também aquele filme muito doce também, A Família Bélier, sobre aquela família de surdos que tem uma filha que quer ser cantora. Ele é o chefe da família, é o François Damiens, que, como eu falei, é um comediante francês de pegadinhas básicas lá dos anos 2000 e se revela no filme Na Delicadeza do Amor um grande ator. Ele sobe a rua dele, vem mulheres lindíssimas na imaginação dele falando com ele. Ele é todo esquisitão, ele é alto, grande, ele é fortinho assim, né? Vamos dizer assim. Mas a cara dele é toda esquisita, eles têm os dentes meio tortos. Ele é todo esquisitão, careca, aquele tipo. E aí vem uma coisa que eu mais amo nesse filme, aquele tipo físico que é considerado na nossa sociedade o tipo feio de homem. Veja que eu falei aquilo que a sociedade tipifica, não aquilo que é real, e o filme vai tratar muito disso. No dia seguinte, o Marcus, ele chega para Nathalie e fala assim: eu queria falar sobre ontem, o que aconteceu. Ela, o que aconteceu? Ela não lembrava. E ele fala: mas você me beijou? Ela, eu te beijei? Que isso, não sei o quê. E aí ele, bom, pelo menos a gente podia sair para comer alguma coisa, para conversar. E aí ela fica, não, mas olha, eu não quis fazer isso, você vai me denunciar, ou coisa desse tipo. Ele, que? Não, eu fiquei imaginando como seriam nós dois e tudo mais. E aí fica no embate dela pedir desculpas e o que ele quer é sair com ela, porque ele, que era um homem absolutamente solitário, perdão, pela tipificação que ele tem, como eu falei antes, ele começa a imaginar uma vida com a Nathalie, que é uma mulher maravilhosa, lindíssima, tipificada também pela sociedade como uma mulher bonita. E aí ela aceita, fala assim, tudo bem, então vou sair com você com uma forma de eu pedir desculpas. Só que nessa saída eles vão descobrir que eles têm muito mais em comum, que ele a faz rir, que ela o completa, eles vão se conhecendo, e aí a gente vai descobrir que o Marcus é um cara maravilhoso, é um cara romântico, é um cara que tem uma alma tão generosa. Ela conta para ele que uma das saudades que ela tem da infância é uma balinha que vinha com um brinquedinho em cima que o pai dela trazia para ela. Ele vai e consegue comprar essa balinha que não era vendida há anos, e entrega para ela. Ele a convida para ir ao teatro. Ele é um cara maravilhoso, ele é um cara incrível. E aí, gente, eu posso estar me estendendo, mas acho que vocês estão percebendo o quanto eu estou feliz falando desse filme, porque eu realmente amo esse filme. É que o filme vai trabalhar com essa quebra da nossa sociedade, de que o amor precisa ser uma coisa estipulada por moldes sociais. O amor não é isso, o amor não é tabloide, o amor não é forçado, ele é muito natural. Mesmo entre uma mulher considerada bonita e um homem considerado feio,
aquele feio que você vai olhar assim, mas eu nunca vou ficar com esse cara, uma mulher poderia pensar. Ou o jogo contrário, um homem considerado feio olhar para uma mulher linda e falar assim, mas eu nunca vou conseguir essa mulher. Ou o jogo contrário da mulher considerada feia com homem bonito e vice-versa. Não tem a menor diferença de gênero aqui. O filme vai quebrar isso e aos poucos a Nathalie e o Marcus vão se envolvendo de uma maneira muito natural, de uma maneira gostosa, de uma maneira em que as almas vão se conectar. E é muito bonito porque ele tem um ar adolescente, eles estão na frente da Torre Eiffel e ele fala, que droga, eu vou me apaixonar por você, e sai correndo que nem um adolescente, sabendo que eles iam enfrentar uma sociedade que não ia entender os dois, que não ia entender que aquela mulher linda poderia ter um romance com esse homem esquisito, que esse homem esquisito é um homem maravilhoso que pode e consegue fazer aquela mulher linda feliz. Essa quebra, gente, é feita de uma maneira muito poética no filme, com piadas muito bem colocadas, situações muito gostosas da gente ver na tela, de um completando o outro, um precisa do outro. E é muito legal quando a gente percebe que a Nathalie, ela chega e fala assim, eu preciso do Marcus, ele me faz bem, ele me completa. E ela vai ver que ele não é o François, mas a alma dela se conecta a ele, assim como o François. E aí a gente tem uma obra maravilhosa nesse desenvolvimento muito, como eu falei, poético, em cenas em que a câmera faz movimentos de uma leveza muito focada nessa posição de mostrar um lirismo, né? A câmera como poesia, né? Indo e vindo, como se fosse um balé muito tranquilo, exatamente para passar que o amor é natural, ele não pode ser forçado. Eu não quero contar o que se passa no filme, mas como eu falei, eles vão ter essa dificuldade de provar o amor deles. Eles vão ter uma cena, por exemplo, que eles estão jantando juntos e vem um cara e começa a dar em cima da Nathalie e o Marcus fala assim, olha cara, você tá vendo que ela tá acompanhada? E aí o cara, pelo amor de Deus, ô garota, larga esse cara, ele é muito feio pra você. E, e ele, meu amigo, por favor, eu tô com ela. Cala a boca, seu idiota. E eu acho que é a maior prova de quão doentia tá a nossa sociedade, que muita gente realmente não aceita. Ah, o típico feio com uma típica bonita. E é uma cena que vai realmente transpassar essa realidade da nossa sociedade. A melhor amiga dela, né, perdão, que eu falei, a Sophie, quando ela apresenta o Marcus para a amiga, né, a Nathalie apresenta o Marcus para Sophie, ela fica assim, mas você trabalha com ela, né? Começa a interrogá-la. Sim, mas você pode ser promovido? Como se ele tivesse interesse nela e ele se revolta, falando assim para Nathalie, será que as pessoas nunca vão entender que a gente pode estar junto sem eu ter nenhum interesse em você e você em mim? Que o único interesse que a gente tem é um com o outro? E a gente vai ter um terceiro ato, que é a Nathalie se perguntando se ela pode se entregar de novo ao amor, com um dos finais que eu vou dizer para vocês mais memoráveis. Mais uma vez com esse jogo de câmera que vai fazer, na verdade, um esconde-esconde com a Nathalie e o Marcus no jardim da avó dela. É a cena final do filme em que a gente vai passar pela vida da Nathalie chegando a um cúmulo de amor. Eu peço desculpas pela minha emoção, e é triste quando a gente tem uma sociedade que a gente tem que pedir desculpas pela nossa emoção, mas para mim foi um dos grandes programas poder falar desse filme. Amanhã eu volto com as dicas do circuito da semana. Eu sou Fábio Guimarães, a gente se vê no cinema.